Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Fabiane e seja muito bem-vindo ao Fabi Geek. No vídeo de hoje, review do quinto capítulo da quarta temporada de Overlord. E, meus caros, parece que os aliados ali do seu Aizen está crescendo. Agora ele partiu para os anões. A família está literalmente crescendo. Bem, caso você não esteja na plataforma do YouTube, o link está na bio, tanto no TikTok quanto no Instagram, beleza? Agora, se você já está aqui na plataforma do YouTube, seja muito bem-vindo mais uma vez, conto com a sua inscrição, então se inscreva nesse canal, deixa seu like, comenta aqui embaixo o que você está achando dessa temporada de Overlord, quarta temporada, quinto capítulo já, comenta aqui embaixo, beleza? Agora, sem mais delongas, bora lá! Bem, o anime começa, né, lembrando... Eu posso ter esquecido alguma coisa, gente, alguma coisa importante, então comenta aqui embaixo se eu esqueci alguma coisa. Bem, vamos lá. Bem, o anime começa, né, com ele, Domingues, que aparece pela primeira vez agora na quarta temporada, se eu não estou muito enganada, eu acho que é a primeira vez que ele aparece nessa temporada. Então, se ele já apareceu em algum outro capítulo, comenta aqui, certo? E aí, ele meio que chega querendo falar com Aizen sobre quem, gente? Sobre Teocrácia, né? Só que ele acaba não encontrando o Aizen e sim a Albedo. E assim, no início, eles meio que se alfinetam ali, né? Pra saber quem tem mais afinidade com o mestre, né? Quem? O Aizen, né? E é até um pouco engraçado, né? O Domingues querendo ser elogiados, ele tem essas... Todos eles, né? Tem essa questão de preciso ser elogiado pelo Aizen, né? Porque é o deus, vamos dizer assim. Então foi um pouco engraçado nessa parte. Mas, brincadeiras à parte, Albedo, que de boba não tem absolutamente nada, traz à memória que o Aizen, né, como ele no caso havia dito lá em um dos primeiros capítulos, né, ele tocou no nome ali do Domingues, né, sobre essa relação das conquistas de teocrácias, né, porque ele estava meio que desconfiado se o Domingues estava fazendo alguma coisa por debaixo dos planos ali, né, que ele havia dito para ser feito, né. Enfim, ele estava meio que desconfiando das suas reais intenções. E aí a gente descobre que não é muito bem assim, que na realidade o Domingues, ele sabia como convencer lá o reino de forma um pouco agressiva, talvez, né? Mas enfim, na realidade o Domingues, ele sabia como convencer o reino a submeter ao Aizen. Porém, o plano dele era de pedir para o Aizen ir lá e fazer alguma coisa, né? Ameaçar, enfim, fazer alguma coisa. Só que na cabeça dele, pedir para o Aizen fazer isso era um completo absurdo, né? Ele um servo, né? Pedir para o rei ir lá pessoalmente fazer alguma coisa, né? Absurdo, né? Só que, olha que engraçado, ele não contava do próprio Aizen ir lá de fato, né? E fazer as coisas que tiver que fazer, né? Ou seja, ir lá e colocar a mão na massa, né? Pasme, né? Pois bem, o Aizen fez o show dele literalmente e acabou meio que convencendo o reino a, de uma certa forma, se unir ele, né? Se unir ao reino de feitiçaria, né? Que no caso, né? O reino lá, meio que por livre, espontânea vontade, medo, desespero, né? Se tornou ali um estado vassalo, né? Para com o reino de feiticeira de Aizen. Ou seja, foram muitas surpresas, né? Bota surpresa nisso. E ainda por cima pediu, né? No caso, o Aizen pediu para o Domingues junto com a Albedo decidirem assim os próximos passos com relação a esse novo estado vassalo. Então isso para ele foi surpresa, né? Ele não esperava que o Aizen fizesse isso, ele acabou que o Aizen fez e fez muito bem feito, né? E o mais interessante é a Albedo junto com o Domingues, né? Imaginando o que o Aizen estaria fazendo ali no reino dos anões, né? Que o plano no caso, seria um plano de altíssima complexidade, de um tabuleiro enigmático ali, né? Uma coisa assim de outro mundo. E que, na realidade, na cabeça do Aizen, é um pouquinho menos isso, né? O interesse dele é basicamente saber por que os anões e como que os anões
conseguiram manipular a tecnologia, né, das runas, né? Então esse é o plano e não algo tipo, uau, de outro mundo. Mas enfim, né, segue a história. A partir desse momento, vários personagens de temporadas anteriores começam a aparecer, né? O próprio Coxito, acho que é assim que se pronuncia, a galera lá dos Largatos, né? A Chalteia, a Áurea, que já havia aparecido no primeiro capítulo ali junto com a Albedo, né? Teve aquela cena super hilária, né? Enfim, todo mundo lembra, né? Então, segue aí. E como qualquer episódio de Overlord, né, tem a parte cômica que antecede alguma parte tensa, né? Que no caso foi a questão do Coxito, né, que pediu pro Aizen, né, se sentar literalmente ali nas costas dele, né, para ele poder escutar ali a história dos anões e tudo mais. Então foi uma parte muito engraçada e um pouco tanto quanto constrangedora pro Aizen, que ficou meio que sem entender as coisas, né, mas foi engraçado, enfim. A viagem continua, meio que começa ali com a Chalteia super empolgada, né? Porque ela só estava fazendo trabalhos, digamos assim, burocráticos dentro do castelo, dentro ali de Nazarick, né? Porque a gente lembra que na última temporada teve aquele caso de que alguém conseguiu, que a gente já sabe que foi a galera lá da igreja, né? Que conseguiu controlar a mente dela e ela atacou todo mundo, inclusive o Aizen, né? Então ela estava meio que restrita e agora ela tá na rua, tá livre, vamos dizer assim, né? Só que com esse caso, ela meio que agora se sente meio que diminuída, meio que infantilizada pelo restante da equipe ali de Nazarick, né? Inclusive o próprio Aizen, isso que na cabeça dela ela acha. Só que olha que interessante, a Áurea fala que não, que até foi o próprio Aizen que de fato foi, né, mostrado um pequeno flashback, né, que o Aizen pede para a Áurea se juntar ali nessa equipe, né, até a Terra dos Anões e meio que servir de suporte ali, meio que de exemplo para a Chalteia, né, porque a Chalteia ela é muito forte, ela é muito poderosa de fato, isso é algo que não tem como negar, porém ela precisa de experiência, de amadurecer, digamos que na prática, vamos dizer assim, porque poder ela tem, potencial ela tem, ela só tem que saber como usar ela de forma eficiente, eficaz e com muita inteligência e maturidade, né? Então foi muito interessante essa conversa entre a Áurea e a Chalteia, que às vezes as duas têm umas picuinhas, mas é muito fofa essa relação delas duas, né? Me conta aqui nos comentários. Você também acha fofo? Eu achei super fofo essa conversa entre elas duas, né? Enfim, aproveita e se inscreva no canal, deixa seu like e vamos continuar, gente. E aí, depois de um bom tempo, né, quase que um dia e meio, né, eles conseguem chegar ali na Terra dos Anões, né, que é meio que uma caverna, vamos dizer assim, né, e eles não conseguem encontrar quase ninguém, eles só encontram um anão, que é o Gondo, né, que quase morre, gente, é o único anão, ele quase morre ao ver ali o Aizen. E assim, nós descobrimos várias coisas logo nesse final, quase nesse finalzinho assim de episódio, né? E uma dessas coisas é que o uso da tecnologia de runas, né, está para acabar. Assim, é uma tecnologia muito boa, muito acessível, porém ela está defasada com o tempo, ou seja, os próprios anões conseguiram achar uma outra tecnologia que é muito mais fácil de manipular e faz mais ou menos a mesma coisa, mas não consegue se comparar de fato ao poder das runas, mas eles conseguem manipular essa outra forma de forma muito mais fácil, não é tão bruto, né? Tipo um artesanato, algo artesanal sendo feito de forma industrial, sabe? Mas o Aizen, ele quer usar esse método, afinal esse método veio lá de Nazarick, né? Nazarick não, desculpa. Eide Brasil, né? Desculpa, eu confundi os dois nomes. Então ele quer muito usar desse método. Então o que ele vai fazer? Ele vai disponibilizar, olha só, money, ou seja, dinheiro, né? E pessoal, mas para beneficiar o seu reino, é claro, mas também para os anões, para essa tecnologia tão arcaica não se perder, porque como o próprio Gondon disse, ele quer passar essa tecnologia, né, para os seus filhos, né? É algo muito arcaico, algo muito artesanal, mas que ele não quer que seja perdido no tempo, né? Até porque é uma coisa muito valiosa, vamos dizer assim, né? Então, se feita de forma correta, vai gerar muito dinheiro para ambos, tanto para o Aizen quanto para os anões.
E aí, né, com um trato meio que fechado, né, a alma do Gondo ali, do único anão que sobrou, sendo dada para o Aizen de forma brincadeira. Acho que foi uma brincadeira, ele não pegou a alma dele de fato, né, mas enfim. Foi engraçado essa parte de me dar a sua alma também. E como eu já disse, né, a cidade não está mais ali porque a cidade foi invadida por Gangos, que a gente descobre que são lobos que têm umas peles que são ultra duras, né, e que são ferozes e comem qualquer coisa que tiver pela frente, que no caso são os anões. Mas a Chaoteia, né, ela consegue segurar todo mundo, né, com o pé nas costas, né, consegue tirar todas as informações de quem são eles, o que eles estão fazendo, eles estão amando de quem, né, enfim. E tá tudo certo, tá tudo calmo, né? Só que não, porque eles revelam que a cidade que saiu dali há 3 anos atrás e foi para um outro lugar supostamente seguro, estava para ser atacada a qualquer momento. Tipo, caramba, a parte tensa aí, né? Então, se tiver uma parte cômica, pode ter certeza que daqui a alguns poucos minutos virá uma parte muito tensa. Então agora começou um jogo de tempo agora, né? Por causa da cidade que está lá indefesa. É isso aí, meus caros. Que episódio, né? Então se inscreva no canal, deixa seu like e comenta aqui embaixo qualquer coisa para engajar cada vez mais esse canal e esse vídeo também. Me conta o que você achou desse review também, beleza? É isso aí, galera. Bora produzir!